Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo mais uma vez esteja na sua vida e em minha vida. Hoje vamos falar sobre a segunda carta aos Coríntios, dando continuidade ainda ao estudo das cartas. Provavelmente ela tenha sido escrita no mesmo ano, o assunto não muda muito. Paulo até mesmo escreve, expressa o sentimento em relação à sua primeira carta, de que ela teve o efeito de que ele esperava. Eu me alegro porque vocês se entristeceram, não pelo fato de ter se entristecido, mas por ter entristecido segundo Deus. Porque ele até menciona que a tristeza segundo Deus, ela opera para a vida, mas a tristeza do mundo gera a morte. Então houve o resultado necessário. Quem sabe um puxão de orelha em relação àquelas dissensões, algumas questões de imoralidade, situações essas que mostravam uma certa fragilidade da igreja que estava em Corinto, no sentido de disputas, rivalidades, intrigas, de partidarismo. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro. Provavelmente Paulo tenha feito a primeira visita a essa cidade no ano 51, e agora no ano 57 escreve, né, a primeira, a segunda, e carta com uma diferença pequena uma para a outra, e até mesmo já mencionamos, provavelmente tem escrito, quem sabe, de 3 a 4 cartas, mas temos somente 2 delas. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos pela vida, pela tua proteção e o cuidado, e a oportunidade nesse dia podermos meditar mais uma vez em tua palavra. Dá-nos a unção do teu Espírito, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A primeira carta, ela tinha 16 capítulos, fizemos ali uma folheada geral, umas ideias. A segunda carta, ela tem 13 capítulos. Do 1 até o 9, Paulo está expressando ali a sua gratidão, até mesmo em referência ao resultado daquela primeira carta, as mudanças operadas. E do capítulo 10 até o 13 é como se fossem ainda algumas observações com respeito àqueles que ainda se mantinham duro nas suas escolhas, suas críticas, quem sabe até mesmo ao trabalho do apóstolo, ou de colocar em xeque ali o seu ministério, né, o seu trabalho. Começando aqui mais uma vez pela prefácio e saudação, capítulo 1, versículo 2, Paulo fala mais uma vez: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele fala ainda: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então olha que bonita mensagem, hein? Ele já começa tributando graça, a honra e glória ao nome de Deus, graça e paz a vós da parte de Deus. Então ela vem da parte de Deus e de Cristo, essa graça e essa paz. E ele fala mais: bendito seja Deus, Pai de Cristo, o Pai das misericórdias, de toda a consolação, que nos consola, para que também nós tenhamos condições de consolar aqueles que estão abatidos. Isso é muito interessante. Quero continuar ainda com você no capítulo 2, versos 14 a 17, onde Paulo, ele fala o seguinte ainda: as vitórias em Cristo, no ministério dele, no seu ministério, no seu trabalho. Ele fala ainda: graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eles eram instrumentos, como ele mencionou, daquela disputa, Paulo, Apolo. Nós somos instrumentos utilizados para, em todo lugar, trazer essa fragrância do conhecimento de Deus. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como naqueles que se perdem. Então, se as pessoas ouvirem, aceitarem a mensagem, vai ser um perfume para a vida, ao contrário, para a morte. Ele fala ainda no versículo 16: para com este cheiro de morte para a morte, mas para aqueles
aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então ele faz menção de que somos o bom perfume, aplicando para ele, e também podemos aplicar para nós. Você que também manifesta a palavra, que aceita a palavra de Deus, pode ser também abençoado e abençoar outros pela sua vida, pelas suas escolhas e decisões. O capítulo 4, versículos 7 a 10, Paulo falando sobre o poder que só vem de Deus, o poder do seu trabalho vem de Deus. Ele fala que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em qualquer área da vida, do saber científico, tecnológico, em qualquer área de conhecimento teológico, a glória deve ser tributada para Deus. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Fala mais ainda: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, fazendo cada dia o eu, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus morra, para que Cristo viva em minha e em sua vida. Temos perplexidades, temos problemas, adversidades, sim, Paulo escreveu. Esse é o currículo dele e quem sabe também nosso. Ele fala que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Apesar de que não é muito isso o clamor que muitos hoje teólogos dizem. Se você for folhear, tanto no contexto do Antigo e Novo Testamento, a vida dos patriarcas, profetas, apóstolos, essa é a senda, esse é o caminho. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Teremos glória, sucesso, claro, também. Diz aquele que tenha deixado paz, bens, este mundo, todos esse contexto que o mundo pode oferecer, receberá 100 vezes mais e no futuro a vida eterna. É o que é a promessa de Cristo. O capítulo 5 ainda, versículos 18 a 20, falando sobre o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e também nos concede esse privilégio. Ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu também o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo aplicando para ele, também podemos aplicar para nós. Quer te usar, quer me usar como embaixadores. Ele fala, verso 20, sobre isso. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Primeiramente, devemos ser reconciliados com Deus, readmitidos, somos criados e também redimidos. E Ele aqui quer nos usar como instrumentos para proclamar a mensagem ou a sua mensagem. Ainda na sequência, falando sobre a abnegação do apóstolo, o apóstolo Paulo, e por isso eu chamo a atenção sua e minha, do currículo deles, e muitas vezes dos que pode oferecer hoje, o quão grande é a diferença. Ele fala: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. E ele fala, versículo 4, capítulo 6, a sequência aqui: pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, armas da justiça, não armas carnais. Ele fala mais: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos,
como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha aqui que mensagem, parece até contraditória em alguns aspectos, né? Nada tendo e possuindo tudo, pobres, mas enriquecendo a muitos, enriquecendo no conhecimento da palavra de Deus, na fé, na esperança, em salvação, na redenção que Cristo oferece. Quero convidá-lo ainda, na sequência, capítulo 7, versículos 9 a 10. Ele diz o seguinte, capítulo 7, versículos 9 a 10, ele fala: agora me alegro, até mencionei no início desse estudo, agora me alegro não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Ele escreve, porque a tristeza do mundo produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu poderia citar dois exemplos dos próprios discípulos de Cristo. Um que entristece segundo Deus e outro segundo o mundo. Judas, ele traiu o seu mestre, o vendeu, depois aparentemente arrependido, devolve as moedas, joga ali, mas sai e vai tirar a própria vida. Pedro também nega o seu mestre. Cristo olha em seus olhos, ele reconhece o seu pecado, diz que saindo dali chorou amargamente. Arrependeu. Tristeza segundo Deus. E outros tantos exemplos que poderíamos tirar do Antigo e Novo Testamento, de tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, ela opera para o arrependimento. E Paulo estava contente com essa carta, expressando isso. Porque a primeira carta, ela houve efeito, houve transformação, eles se entristeceram, mas segundo Deus houve mudança, houve transformação, houve arrependimento. No capítulo 9 ainda aqui da carta, versículos 6 e 7, falando sobre a sementeira e a colheita, Paulo fala, eu afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso pode ser no contexto material, de plantações, ou também no contexto espiritual, de empreendimento, de dedicação. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E é Deus que pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Em toda a obra no sentido espiritual, profissional. Deus quer o homem integralmente, por completo, não parte. Ele quer nos transformar totalmente, a você e a mim e a cada um de nós. No capítulo 10, ainda, versículo 4 a 5, Paulo fala sobre defendendo a sua autoridade, falando das armas que ele utilizava. As armas de nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, conjecturas, ideias preconcebidas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. O teu pensamento, o meu pensamento, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, deve ser isso que ocupe o meu e o seu pensamento, levando tudo isso cativo a Deus. No versículo 12 a 13 ainda da mesma carta, ele fala, porque nós não ousamos classificar-nos a nós mesmos, ou comparar, nos medir com aqueles que louvam a si mesmo. E aqui ele faz observação daqueles que criticavam, quem sabe, o seu ministério. E ele diz, como alguns que se louvam a si mesmos, medindo consigo mesmos, comparando consigo mesmos e revelando insensatez. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus demarcou. Paulo fala, será que precisamos de carta de recomendação para ir até vocês, como alguns utilizavam isso? Ele diz, vocês são a nossa carta, escrita e lida, não com tintas aqui, mas com o Espírito Santo de Deus. Ele fala. Capítulo 11, versículo 22, a seguir. Eu vou estar fechando as considerações, é claro que teríamos mais. Capítulo 12 aqui ele fala sobre visões que ele recebeu do Senhor, o espinho na carne, as credenciais realmente de um apóstolo,
ele menciona isso, mas queremos fechar a partir do capítulo 11, versículo 22. Ele se comparando com aqueles da própria comunidade de Israel, se intitulava, quem sabe, credenciados a isso. E Paulo pergunta, eles são hebreus? Também eu. São israelitas? Eu também sou israelita. São descendentes de Abraão? Também sou. São ministros de Cristo? Ele fala, quem sabe como fora de mim eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medida, perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, salteadores, em perigos entre patrícios da própria nação de Israel, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, deserto, em perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. Isso, quem sabe, até mesmo no contexto literal ou espiritual. Aqueles que estão junto ali, mas que é falso. E ele diz mais, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ele fala no versículo 28, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraqueça, ou quem enfraquece que eu também não me enfraqueça, quem se escandalize que eu não me infame, se tem que gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Então ele fala tudo isso como se fosse um currículo. Se eles têm algo a se vangloriar, eu também tenho. Mas não deve ser esse o objetivo de Paulo, não era. Se eu tenho que gloriar, deve ser nas minhas fraquezas. E ele até fala, além dessas questões exteriores, há também aquilo que me aflige, o cuidado, a preocupação com todas as igrejas. Todas as igrejas que ele havia trabalhado, ele com seus colegas de ministério havia fundado. Nós estamos trabalhando aqui as cartas, a carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, Filipenses, todo esse ministério, toda essa dedicação, esse trabalho, que eu me preocupo a cada dia. Que o Eterno abençoe a você, a sua família, a cada um de nós, que nele venhamos a cada dia crescer em conhecimento, em graça, fazendo sempre a vontade do Senhor. Nosso próximo estudo, na sequência das cartas, vamos trabalhar carta aos Gálatas. Vamos falar com o Senhor neste momento. Eterno Deus, te agradecemos pelo cuidado e a proteção, pelas vitórias. Rogamos mais uma vez a tua graça, a tua paz em nossa vida, para que no Senhor sempre venhamos frutificar, honrar e glorificar o teu santo nome. Dá-nos a tua paz, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.